Muito bem, chegando para mais um Full Gas Podcast, dessa vez comentando o Grande Prêmio da Europa, vencido por Juan Mir, a primeira vitória de Juan Mir, dobradinha da Suzuki com Alex Rins em segundo. Tem ao meu lado para comentar essa prova, meu amigo Gabriel Carvalho. Gabo, como vai? Tudo bem, Gabriel? Vamos aí, né? Primeira do Mir. Finalmente veio, né? Não vai ser uma temporada de Alzamora pro Mir. Não vai ser uma temporada de Alzamora. Que bom que não vai ser uma temporada de Alzamora, porque o Juan Mir merecia realmente uma vitória. Ele que teve aí uma vitória perdida aí no Grande Prêmio da Estíria e merecia essa vitória porque tá fazendo uma grande temporada, uma corrida de afirmação do Juan Mir, que venceu a prova. Alex Rins foi o segundo, dobradinha da Suzuki, primeira dobradinha da Suzuki, Gabo, desde o Grande Prêmio da Alemanha de 1982. Lá se vão 38 anos sem que a Suzuki conseguisse uma dobradinha, faz bastante tempo. E impressionante esse número da Suzuki. Terceiro foi o Paul Espargaró, quarto pódio dele no ano, também, e fez a pole position, né? Bom final de semana pro Paul Espargaró. Quarto Takaki Nakagami, quinto Miguel Oliveira, sexto Jack Miller, sétimo Brad Binder, oitavo André Dovizioso, nono Johan Zarco, décimo Danilo Petrucci, décimo primeiro Franco Morbidelli, décimo segundo Stefan Bradl, décimo terceiro Maverick Viñales e décimo quarto pro Fábio Quartararo, que caiu na primeira volta. O Viñales também largou dos boxes, a gente vai falar disso já. E foram os 14 que terminaram, né? Apenas 14 terminaram, uma corrida com muitos acidentes. Esse Grande Prêmio da Europa, né? Primeiro Grande Prêmio da Europa desde 1995. Tá aí, um pouquinho de curiosidade para você. O Juan Mir é o líder do campeonato com 162 pontos agora no campeonato. O Fábio Quartararo em segundo, 125, empatado com Alex Rins também com 125. Depois vem Maverick Viñales, 121. Franco Morbidelli, 117, empatado com o André Dovizioso, também 117. E agora ainda tem o Paul Espargaró, ainda tem chances matemáticas de título, tem 106. Takaki Nakagami também. Não. Peraí. Isso aqui são 50 pontos, eu sou ruim de matemática, cara. 112 não, só os 6 agora tem chance de matemática de título. A partir do sétimo, que é o Paul Espargaró, já não há mais essa possibilidade, portanto. Mas eu diria, Gabo, que a chance matemática ela é só isso, ela é matemática, porque de fato o Mir botou uma mão na taça na corrida de hoje, fez uma grandíssima apresentação, saiu de quinto, fez uma corrida ali de recuperação, ficou cozinhando ali atrás do Rins, o Rins deu uma erradinha e ele foi e conseguiu a vitória, pintou campeão. O que você acha? Olha, precisa acontecer muita coisa, precisa acontecer uma catástrofe pro Mir não ser campeão. Eu acho que ele fez hoje, né, a gente tá gravando no domingo, né, no dia da corrida, fez uma corrida de campeão. Pra mim, foi a atuação que, assim, coloca ele como campeão, assim, pelo menos de espírito, sabe? Ele já está com a mentalidade, veio a palavra agora, de campeão. Ele fez uma corrida perfeita, ele largou bem, foi muito agressivo nas primeiras voltas para se colocar rapidamente atrás do Rins. Perfeito. E mesmo se não fosse esse erro do Rins, e posteriormente o Mir, pelo menos pelo que ele mostrou de velocidade, ele teria ultrapassado o Rins de qualquer forma e teria vencido a corrida. Corridaça de campeão. Eu tenho só elogios para fazer hoje o Juan Mir, que foi bem demais, como tem sido durante a temporada. Todos os superlativos aí pro Juan Mir, que fez aí uma grande prova, geriu muito bem a corrida, esse vem sendo o ponto forte dele, né? A gestão muito boa das provas. E o Rins, né? O Rins acabou durante a corrida, eu até cheguei a achar que o Rins tivesse deixado um pouco o Mir passar, não por ordem de equipe, mas assim, para pressionar o Rins, assim, sabe? Porque a Suzuki, o David Brivio, né, o chefe da Suzuki, tinha dito que não haveria ordem de equipe, né? Que os dois, enquanto o Rins tivesse chance de título, ele não daria ordem de equipe pro Rins abrir pro Mir e coisa e tal. E de fato, sim, mas eu achei que o Rins ele tava sendo meio maquiavélico. Ele deixou o Mir passar para pressionar o Mir, mas na verdade ele não tinha nada, né, Gabo? Hoje ele não conseguiu tirar nenhum coelho da cartola, pelo contrário, né? O Mir, quando passou o Rins, tinha um gásinho e conseguiu abrir, né? Pois é, e só não abriu mais porque não precisou, né? Tanto que na última volta ele tirou bastante, já tinha aberto mais de um segundo já, quase um segundo e meio. E podia parecer, né, a atitude do Rins ali, né, acabou se provando um erro, mas podia ser aquela, deixa o cara ir na frente, deixa eu entender o que ele tá fazendo e botar uma pressãozinha nele, como você falou, né, deixa eu estudar os movimentos dele. Quando o Mir tava fazendo isso, né, tava vindo atrás dele, parecia que o Mir tava
já parecia que tinha mais ação, mas ele falou, deixa eu ver aqui o que ele tá fazendo. Só que aí o Rins acabou errando. Mas ficou esquisito, né? Levantou esse questionamento ali. Até a transmissão oficial ficou pensando, nossa, mas que estranho assim, esse erro do Rins, né? Mas depois vimos que ele errou a marcha, né? Ele errou ali na redução e acabou abrindo a trajetória e permitindo que o Mir passasse. O que ia acontecer, como eu disse, de qualquer jeito, pelo ritmo, né? Mas o Rins tem méritos aí nessa reta final de temporada, tem feito boas corridas, tem sido regular até, né? Isso que é um ponto positivo, né? Tirando a França aí, que ele abandonou, né? Que ele escorregou na própria baba, sempre vou repetir essa expressão que você trouxe pra gente. Mas, ó, vou começar a cobrar aqui a cada vez que você repetir a expressão, eu vou... R$5. Começar a cobrar direitos autorais, né? Sim. Desde o Grande Prêmio da Catalunha, o Rins é pódio em todas as corridas, tirando o abandono na França. É uma reta final de temporada muito, muito consistente, mas se você for olhar, é uma final de temporada consistente da Suzuki, né? Sim. Porque tirando o Grande Prêmio da França, em que nenhuma Suzuki esteve no pódio, da Catalunha pra cá, Suzuki esteve no pódio, com as duas motos. Então, assim, tem também a questão da Suzuki estar fazendo um bom trabalho no geral, só com duas motos. É importante ressaltar isso. Exatamente, não é só com uma. Hoje em dia, né, por exemplo, a Ducati, né, com 3 equipes, né, Yamaha com 2, um exército. Né, e um exército e a Suzuki lá, pequenininha, sem essa tradição toda, mas enfim, com uma história vitoriosa, obviamente, no Mundial, conseguindo fazer aí miséria com 2 pilotos que são pilotos da nova geração, né? Não são caras que não é, por exemplo, alguém com nome, né? Que chegou que tá na MotoGP há muito tempo, alguém experiente. São caras que subiram para a MotoGP via Suzuki, né? A Suzuki, ela apostou nos cavalos certos, né? Enfim, comprou... o negócio do mercado financeiro, né? Comprou ação na baixa e agora ela tá super alta, subiu muito, e que é o que vai acontecer, porque é o que pode acontecer, né? Eles trouxeram 2 pilotos da Moto2 que podem ser primeiro e vice na MotoGP. Pois é. É uma coisa impressionante. Mas como você falou, o Rins realmente não tinha ritmo para pegar o Mir, né? Ele começou até a ficar um pouquinho pro pós-Pagaró, que fez também uma grande prova, bom que se diga, grande corrida do pós-Pagaró. E o Alex Rins aí chegou em segundo. Vamos ver o que acontece. A verdade agora, Gabo, é que o Mir pode chegar no pódio na próxima corrida para não fazer conta e ser campeão e correr na última corrida sem precisar pensar em nada. Essa é a verdade, né? Com o Quartararo ou com o Rins ganhando a corrida, o Mir sendo terceiro, para ele é o que conta. O Mir tem que ir atrás desse pódio. E o pódio para o Mir, né? O Mir, em termos de probabilidade, falando de probabilidades, foram até agora 12 corridas, o Mir tem 7 pódios, né? Então é um lugar aí que ele está acostumado a figurar nessa temporada da MotoGP. Alguns números, né? Eu falei da vitória da Alemanha, da última vitória, que havia sido da última dobradinha, melhor dizendo, da Suzuki, que o Randy Mamola venceu a corrida, com o Virgílio Ferrari em segundo, a Alemanha em 82, Hockenheim. Primeira vitória da Suzuki em Valência desde 2001, quando o Sete de Bernal venceu sua primeira corrida. Foi na semana dos atentados de 11 de setembro, ele até foi para a caixa de brita com a bandeira dos Estados Unidos, exatamente. E o Mir é o 9º vencedor do ano e o 5º vencedor novo numa temporada, um recorde histórico desse ano aí de 2020, um ano tão esquisito. E o Mir pode ser o primeiro campeão, Gabo, sem pole position desde Wayne Rainey em 1992. Faz tempo também. Faz tempo. E essa eu diria que essa é bem possível de acontecer, porque eu não vejo a Suzuki em condições aí de fazer uma pole position. Fizeram uma boa classificação nesse final de semana, exatamente pelas condições meteorológicas, muito mais por isso do que por uma melhora da moto. Mas vamos falar de Yamaha agora. Yamaha, agora que a Yamaha perdeu aí pontos do Grande Prêmio da Espanha por conta de uma válvula do motor, e não apareceu nessa corrida em Valência. Gabo, o que explica essa corrida que fez o Franco Morbidelli? O que explica o Quartararo? Tudo bem, caiu na primeira volta ali, assustou um pouquinho com o Alex Espargaró, enfim, acidentes aí acontecem, mas o Franco Morbidelli fez uma corrida muito ruim. O Maverick Viñales não viu ninguém durante a prova, sei lá, viu o Tito Rabat quando estava quebrando, não conseguiu chegar em ninguém. O que acontece com a Yamaha, na sua opinião? Por que a Yamaha está tão mal
E temos mais uma corrida em Valência. O Valentino Rossi quebrou hoje também, de novo, de volta ao campeonato. Temos mais uma corrida em Valência. Já era para Yamaha? Já. Talvez. É que assim, a situação tá difícil pela questão dos motores mesmo, né? O Vinhales acabou indo pro sexto motor. Dizem por aí que a Yamaha tá correndo com um regime bem baixo aí de rotação para segurar a onda, né? Mas eu não entendi essa história da válvula, porque o que a Yamaha foi aprontar de querer trocou por um fornecedor que, no final das contas, não era bom, né? Teve que voltar para a especificação antiga, e aí, na hora de voltar para a antiga, foi pedir para abrir o motor, e aí? Abriu o motor, por quê? Colocar a válvula antiga? Como assim? E aí? Aí complicou, né? Nem o Jarvis conseguiu explicar direito a situação, né? Ele parecia muito constrangido. Ele falou na transmissão oficial: não, porque a gente achava que era igual e elas não são iguais. Como assim? Como assim? Num nível desse de engenharia, você não saber que a peça não é exatamente igual? É um erro primário, né? Um erro muito básico. Até porque, Gabo, o motor ele é selado no começo do ano. Você tem que homologar o motor, e o motor é esse até o final do ano. Essas equipes que não têm concessões, né? Por exemplo, até esse ano a KTM tinha, ela podia mudar o motor, a Aprilia ainda tem, ainda vai ter pro ano que vem, pode mudar o motor durante a temporada, mas as equipes principais, Yamaha, Honda, Ducati, não podem fazer isso, né? Eles têm que homologar o motor no final dos testes de pré-temporada, e o motor vai ser esse até o final do ano. A Yamaha trocou o fornecedor de válvula, e aí eles entenderam que havia a liga de titânio das válvulas. Tem muito bom no site The Race, tem um artigo muito bom que explica isso. A liga de titânio das válvulas era diferente daquela que foi homologada. Essa liga de titânio diferente fez o motor do Valentino Rossi quebrar na primeira corrida, fez o motor do Vinhales também quebrar durante o TL3 em Jerez. E depois disso a Yamaha viu que estava errado, e eles pediram para destrocar. Eles pediram para botar que tinha antes, do outro fornecedor. Só que aí eles falaram: como assim destrocar? Vai destrocar por quê? Né? Foram pegos no erro, né? Eles mesmos. E aí o Vinhales, coitado, o Vinhales estava fazendo o motor mais ou menos, são 5 motores por ano. O Vinhales, cada motor dura mais ou menos 3 corridas. O Vinhales ele fez 5 com cada um dos 2 motores que ele tinha depois disso, né? É bom a gente lembrar que ele destruiu no Red Bull Ring, né, naquele acidente, que ele ficou sem freio e tal. E estão andando, como você mesmo disse, Gabo, com um regime de giro, né, de limitação de giro. Provavelmente vão sofrer na semana que vem em Valência, porque é uma pista de aceleração, a Yamaha já provou. Você pode ver que todas as corridas que a Yamaha venceu, foram 6, tudo bem, a Yamaha continua sendo uma moto boa, continua sendo um chassi bom, mas não é um motor bom, não quando você precisa de aceleração e top speed, a Yamaha não consegue ultrapassar. Todas as corridas que eles venceram, você pode reparar, é sempre ele tá na frente, a moto tá na frente no começo, e mais ou menos não é atacada a corrida inteira. Nunca tem uma corrida que a Yamaha se recupera. Não sei se nossos amigos vão lembrar certamente da corrida da Emília-Romanha, quando o Quartararo ficou muito tempo atrás do Pol Espargaró, e o Mir chegou, passou os dois, e de repente o Quartararo começou a ir para cima, porque ele não tinha exatamente essa ação para ir para cima do Pol Espargaró. Reza a lenda que já estava com essa limitação de giros. Gabo, o que você acha que a Yamaha pode almejar agora pro final do ano? Porque tá complicado. Vai ser limitação de dano, porque, por exemplo, o campeonato de pilotos é muito difícil. Seria muito difícil mesmo com a moto em condições normais, porque são muitos pontos aí de vantagem para o Mir, são 37 pontos. É difícil. Agora, com dificuldades técnicas ainda, a coisa se complica ainda mais. E aí se complica, por exemplo, Valência, ok, já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Mas em Portugal você tem um retão que, olha, vai ser difícil. Não vai ter capacidade de fazer curva que a Yamaha tem, que vai compensar um problema que eles vão ter de aceleração, de saída de curva, enfim. Tá complicada a situação da Yamaha. E é um campeonato que, bom, a gente tava conversando antes de começar a gravar e você definiu bem. Era um campeonato que eles tinham a obrigação de ganhar. Com certeza. Com o staff de pilotos que eles têm. Com a equipe, por exemplo, a equipe Petronas é uma das, provavelmente a equipe satélite mais bem estruturada que eu já vi na MotoGP, assim. É impressionante que em menos de 2 anos eles fizeram. É uma equipe que tá aí
E, enfim, não vai poder nem mais ser campeão entre equipes por conta desses pontos que foram tirados aí da primeira corrida, né? Retiraram os pontos da vitória nos campeonatos de construtores e de equipes. Tiraram os pontos da vitória do Quartararo, do segundo lugar do Viñales e do quinto do Morbidelli na primeira corrida. Mas não tiraram os pontos dos primeiros. Eu diria até que foi. Ficou barato, né? Então, eu diria até que a corrida de hoje foi até uma mãozinha, assim. Porque não foi justo, né? O Quartararo ganhou um motor com uma corrida com um motor que não estava homologado. Não era legal. O Viñales foi pro pódio com um motor que não era homologado. Exatamente. Então, assim, na letra fria do regulamento, os dois terminaram a corrida primeiro e segundo com motos fora do regulamento. Exatamente. E eles não perdem ponto? Tudo bem, mas eles não sabiam. Paciência. O esporte é homem e máquina, né? Não é só. Assim, ele concorda que eles estão correndo não estão correndo nas condições de igualdade com os outros? Assim. No fim das contas, por exemplo, se a gente vê a Fórmula 1 que a FIA e a FOM são entidades muito separadas. Na MotoGP, meio que a FIM e a Dorna são meio juntas. Meio que as decisões da FIM vêm via Dorna. E a Dorna é a promotora do campeonato, né? Você acha que a Dorna vai acabar com a disputa de título que estava, né, até essa coisa se desenhando entre 6 pilotos? Não ia acabar, entendeu? Então, mas aí o destino deu uma mãozinha, pelo visto. Acabou fazendo as coisas aí serem mais honestas aí. O fato é que a Yamaha ficou fora do top 10 na corrida de hoje. Isso não acontecia em Valência desde 2007. E quem chegou em 11º nessa corrida em Valência foi Sylvain Guintoli, que é hoje o piloto de teste da Suzuki. Ele andando com a Tech 3 de pneu Dunlop na época, olha só. Nossa senhora. É as voltas que a vida dá. Pois é. Mas a situação da Yamaha é complicada. E assim, é um campeonato que eles tinham obrigação de vencer. E eles. Assim, tem sido um ano estranho pra Yamaha, né? O Lorenzo é piloto de teste que não testa. Quando testa, tá totalmente fora de ritmo. Porque até o Alex Espargaro falou sobre isso, né? Porque existia um rumor de que o Lorenzo poderia se tornar piloto de teste da Aprilia. Ele falou: olha, o cara andou em Portimão lá e tava completamente fora de ritmo. Então, assim, desse jeito ele não colabora, né? Não colaboraria, né? Andando nesse e ele andou ainda com a moto 2019 naquele teste. Não foi nem a 2020, foi a única equipe que não levou a moto atual pro teste. Então, é muita história estranha, né? Esquisito a Yamaha. Realmente, eu diria que desde a metade de 2017 a Yamaha meio que perdeu o mojo, assim. São muitos erros seguidos aí, erros feios da Yamaha, bolas fora, assim, que é engraçado. Mas que, enfim, construíram essa situação aí pro Mir. O Mir, ele tem o primeiro match point aí já na próxima semana, GP de Valência, e só perde o campeonato se fizer tipo um Lewis Hamilton 2007, assim, se esquecer como é que anda de moto, porque praticamente tá com uma mão no título. Não dá pra ficar atolado na brita na China, né? Não dá pra fazer um paralelo, mas... Exatamente. E é isso aí, né? O Dovizioso ainda tem chance de título, mas a Ducati vem andando muito mal. De fato, o pneu traseiro mais macio da Michelin esse ano penalizou demais a Ducati. E o estilo de pilotagem do Dovizioso, né? Que costumava frear bem tarde. Esse pneu desse ano, né? Tem um podcast muito bom do The Race, que é aquele site do... Simon Peterson, né? Então, mas não é com o Simon Peterson. O podcast quem faz é o Toby Moody, que era o antigo narrador das corridas no Reino Unido. E nesse podcast ele recebe o Neil Spalding, né? Que é o guru técnico da MotoGP. Ele explica muito bem por que o Dovizioso não anda bem com o pneu desse ano, porque o Dovizioso sempre freou tarde, driftava no meio da curva, mais ou menos, era esse o estilo do Dovizioso, e acelerava mais cedo do que todo mundo. Ele não carregava a velocidade dentro da curva, que é o que esse pneu quer, esse pneu mais macio. Simplesmente o Dovizioso ele não tem feedback do pneu quando ele não utiliza ele dessa maneira, carregando mais velocidade nas curvas, e acaba aquecendo demais o pneu, e aí acaba perdendo performance, como a gente viu, por exemplo, no Grande Prêmio de Teruel, né, Gabo? Que no final da corrida acabou perdendo. O Dovizioso não tem mais chance, né? Ducati, acho que agora é só esquecer e pensar no ano que vem com o Jack Miller e com o Pecco Bagnaia, que tá fazendo uma temporada muito esquisita.
abandonou essa reta três final provas, dele, reta final dele muito, muito ruim. E o Dovizioso, de repente, pode pintar ali na Yamaha, né? Tá uma coisa meio louca isso, não se sabe ainda, né, quem vai ser o piloto de teste da Yamaha. Tá uma bagunça isso aí. Mas pro Dovizioso, esquece, a história dele... É triste que a história dele na Ducati, ele que é um dos pilares do crescimento da Ducati, isso a Ducati não pode negar, mas tá terminando desse jeito. É triste. É bem triste, realmente. E muito ruim pra Ducati, né? Pro Dovizioso terminar esse relacionamento dessa maneira. E, enfim, acho que falamos de tudo, né? Já falamos da MotoGP, falamos da boa corrida da KTM. Miguel Oliveira fez uma grande corrida também. Brad Binder, se não tivesse feito a long lap penalty lá depois de ter tirado o Miller na corrida passada, poderia ter. Merecida também, né? Porque aquela bobagem lá que ele fez. Então, com certeza, poderia ter chegado um pouquinho mais pra frente. Mas, enfim, muito merecido aí e tá de bom tamanho aí a punição pro Brad Binder. Mas vamos falar um pouquinho agora. Já acho que falamos de tudo, né? Falamos não falamos do retorno do Rossi. Mas também acho que não tem muito o que falar do retorno do Rossi. Porque... o positivo, que a Yamaha pode tirar desse fim de semana, o Gerloff treinou bem. Certamente não vai ser a última vez que nós vamos ver Garrett Gerloff numa moto de MotoGP, porque... Eu tenho essa impressão. Ele teve uma reta final de temporada no Mundial de Superbike muito boa, conseguiu 3 pódios, né? Ele nunca tinha ido ao pódio, né? Ele estreou esse ano lá, mas conseguiu 3 pódios aí na reta final, e foi bem, andando numa moto que ele não conhecia, numa pista que ele não conhecia e na chuva. Então, assim, eu também acho que a gente vai ver ele mais vezes na MotoGP. Merece. Tiro o meu chapéu porque ele fez nos treinos livres. O Rossi voltou, mas enfim, teve um final de semana aí completamente apagado. Ainda quebrou a moto, tinha que chegar até o final. O Rossi não pontua na MotoGP desde San Marino, né? O Grande Prêmio de San Marino, que foi disputado no dia 13 de setembro. Né? Ele vai ficar 2 meses sem pontuar no campeonato, enfim, Covid-19 e tal, realmente um ano desgraçado pro Valentino Rossi, completamente, com todas as letras. E é isso aí. Mais alguém a gente fala? Alex Marques caiu, a Honda, enfim, fez uma corrida boa com o Nakagami, mas enfim, não apareceu como apareceu em Aragon. Alex Marques com 2 erros aí, 2 corridas, né? Errou sozinho 2 vezes. Acabou segundo ele, pegou o vácuo do Dovizioso, chegou, meio que tomou aquele empurrão, né? Que você, quando perde a resistência do ar, acaba tendo, e freou para não bater no Dovizioso e acabou caindo. Ficou a centímetros, né? Ficou ali. Por muito pouco ele não tira aí o Dovizioso da prova. Ia deixar o Dovizioso feliz, bem feliz. Então. Mais um que tiraria o Dovizioso de uma prova aí, o Dovizioso, coitado, que foi torpedeado aí, tem sido torpedeado nos últimos anos na MotoGP. E Gabo, para terminar aqui falando de MotoGP, Mir é campeão semana que vem ou não? Não fique em cima do muro. Eu acho que sim. Campeão, não sei se com a outra vitória, mas acho que ele vai conseguir terminar no pódio, e pelo menos. E também, né, talvez o Rins ande bem, mas não vejo o Quartararo conseguindo um bom desempenho no próximo final de semana. Então, assim, acho que o único que pode atrapalhar mesmo aí a conquista do Mir na semana que vem é o Rins. Mas se o Rins vencer e o Mir chegar em segundo, acabou. É isso aí, o Mir, que tem terminado sempre no pódio. Eu também não aposto contra o Mir, não. Acho que o título vem semana que vem, com o pódio aí do Mir, vamos ver. Eu acho, mas tudo pode acontecer. 2020 já nos surpreendeu muitas vezes. Verdade. Então, fazer uma previsão é sempre muito arriscado, muita chance de perder dinheiro se você aposta. Moto 2, Marco Bezzecchi, corrida perfeita de Marco Bezzecchi, fez uma grande prova, sua segunda vitória no ano, e o Sam Lois, que estava indo atrás dele, estava aparecendo que tinha deixado aquele velho Sam Lois para trás. O que fez? O que aconteceu, Gabriel Carvalho? Perdeu a frente e caiu e zerou depois de 3 corridas seguidas, vencendo. O que dizer de Sam Lois? Esse é o tipo de oportunidade que você não pode perder, né? Termina a corrida, né? Não... Já estava na frente do Bastianini, também segundo. Era só terminar a prova, cara. Era só terminar a prova. Às vezes, alguns pilotos, essa é a diferença entre pilotos que são campeões e os que não são. Eles sabem a hora que
tá, isso aqui eu preciso garantir os pontos. Ele tava na frente, meu rival na disputa pelo título tá onde? Tá atrás. Então beleza, vamos, dá pra controlar aqui? Dá pra controlar, então vamos. E ele não, ele caiu. Exatamente. E um campeonato agora, o Bastianini não tem andado muito bem, ele não tem, quer dizer, tem andado ali na frente, mas ele não tem tido ritmo para vencer corridas, né? Assim como o Luca Marini, depois daquele acidente na França, também não apareceu nunca mais. É meio que um campeonato que para o San Luis perder, assim, na minha opinião. Também acho. E ele, enfim, começou a fazer o trabalho hoje. Aliás, o Luca Marini que vai pro MotoGP, né? Vai pro MotoGP. Esse acordo aí ficou diferente, né? A Vinci vai ter 2 motos com cores diferentes ano que vem, vai ser... Então, reza a lenda, a Vinci ela tem um contrato para ficar o Sponsorama Racing, como eles querem ser chamados agora. Eles têm um contrato para ficar na MotoGP até o ano que vem. Depois desse contrato, pode ser que se torne a VR46. Equipe Ducati, né? Porque, enfim, a Yamaha já tá ali com as suas 2 motos satélite com a Petronas, e a Petronas é um grande time, não faria sentido para eles desistirem disso. Mas pode ser que a VR46 entre nesse lugar da Vinci ou Sponsorama. E esse é o começo. Equipe full Itália. Equipe totalmente Itália. Pode ser que isso aconteça. Isso ainda não está confirmado, é o rumor. E o Marini vai andar com as cores da Sky VR46 no ano que vem, enquanto o Bastianini vai ter as cores aí da Sponsorama Racing por mais um ano. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas enfim, estava falando, Marco Bezzecchi foi o primeiro, Jorge Martins segundo, Remy Gardner terceiro. É o mesmo pódio da primeira vitória do Bezzecchi, que foi na Estíria, apesar do Martins ter passado na frente na linha de chegada, enfim, depois da vitória com o Bezzecchi. E no campeonato o Bastianini tem 184 pontos contra 178 do San Luis, e o Luca Marini tem 165, ainda está dentro do campeonato, o Marco Bezzecchi com 155, mas está bem distante, os 3 aí primeiros que tem mais chance. E a Moto 3, né, que também teve a corrida, vitória do Raul Fernandes, primeira vitória do Raul Fernandes na Moto 3, e alguns programas atrás, Gabo, eu falei que o Raul Fernandes me lembra muito o Jorge Martin na Moto 3, né, por conta das pole positions e de não correr bem, né, de não conseguir colocar o potencial da classificação na corrida. E o Jorge Martins venceu. O Jorge Martins venceu a primeira corrida dele na Moto 3 exatamente em Valência em 2017. E o Raul Fernandes vence a primeira corrida dele onde? Exatamente em Valência, agora em 2020. Raul Fernandes vencedor, depois Sérgio Garcia e o Ai Ogura, que agora encurtou bastante a liderança do campeonato depois da desclassificação do Albert Arenas. Depois de, enfim, aconteceu aquele acidente ali com o Celestino Vietti na curva 4, o Arenas foi aliviar ali e acabou sendo acertado pelo Alonso Lopes, né, que, enfim, viu o tempo fechado à sua frente, não teve o que fazer, e ele acabou quebrando ali uma das pedaleiras da moto do Arenas, que ele ficou sem a pedaleira, estava saindo até um pouco de fumaça, ficou passando ali na roda traseira. O Arenas perdeu 3 voltas, voltou para a pista e resolveu se misturar com os líderes, né? E atrapalhar a corrida deles. Eu achei completamente ridículo, porque o Arenas fez de propósito, né? Você viu que ele fez long lap penalty exatamente para voltar onde ele estava. Merecida a desclassificação da corrida, não precisava ter feito isso. Mas enfim, Albert Arenas ainda é o líder do campeonato, 157 pontos. Ayogura segundo, 154. Celestino Vietti, depois do acidente de hoje, até voltou para a corrida, mas bastante complicada a situação dele, 137. E o Tony Arbolino, Gabo, que perdeu a corrida de Aragon por conta da Covid. Ele não pegou, mas ele teve contato, né? Como o Iker levou, né? Exatamente. Se ele tivesse chegado em segundo, era uma possibilidade ele chegar em segundo nessa corrida, ele poderia estar bem aí para frente, ele poderia ter 7 pontos a mais aqui, poderia estar em terceiro lugar aí a só 17 pontos da liderança e ainda estaria dentro dessa briga aí do campeonato. Mas ainda está dentro, mas estaria aí mais para frente. Tá tudo aberto ainda esse campeonato, isso que é verdade. Moto 3. Na Moto 3, aí sim a gente pode ver um Alzamora, que é o Ogura, que não venceu ainda, vencendo, ou o próprio Arbolino também, de repente, se for bastante consistente, aí fizer 2 segundos lugares e
e não vencer corrida, ele pode ser também o campeão. Vamos ficar de olho, mas enfim. MotoGP parece bem encaminhado, né? Só o Moto2 e Moto3 aí que não, né? É isso aí, vamos ver, mas é isso aí. Basicamente é o que a gente tem pela frente. É isso Vou aí. esperar não fazer nenhuma bobagem. Vamos ver. Bom, esse eu acho que foi o nosso programa de hoje, Full Gas Podcast do Grande Prêmio da Europa. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Nós estamos no YouTube, no Apple Podcasts e também no Spotify. A gente volta na semana que vem com o Grande Prêmio de Valência, segundo de 2 provas em Valência. Não perca a corrida e também não perca aqui o Full Gas Podcast da próxima etapa. Muito obrigado, um abraço, até mais.